Talvez você deva estar pensando, o meu filho só tem 8, 10 anos. Por que eu deveria me preocupar com isso agora? Talvez essa preocupação não seja a melhor palavra, mas reflexão e alguma atuação. Você sabia, de acordo com um estudo chamado The Future of Jobs de 2020, ele fala que até 2025 cerca de 85 milhões de empregos serão eliminados por conta das novas tecnologias, mas aproximadamente 97 milhões de novas ocupações poderão surgir ao longo do caminho. Então, segundo vários especialistas, as habilidades mais valorizadas vão ser aquelas diretamente ligadas à capacidade humana, ou seja, aquilo que nos diferencia das máquinas. E se você quer saber mais sobre isso, fica comigo até o final para não perder as principais informações e dicas importantes que podem te ajudar e enriquecer o seu conhecimento. Se você ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, mãe do Nick, do Pepe e do Lucas, sou psicóloga mestre em desenvolvimento motor e idealizei o canal Pé de Moleque a fim de possibilitar novos diálogos sobre contexto familiar e desenvolvimento infantil. Você já parou para pensar no que realmente nos diferencia das máquinas? É a capacidade de refletir, de mostrar empatia, pensamento crítico, senso, sensibilidade, colaboração, comunicação e compreensão, com certeza estão entre essas distinções. Mas todos nós sabemos que com os avanços tecnológicos contínuos, a competitividade pelo espaço no mercado de trabalho vem se tornando bastante árdua. Por isso é mais do que necessário que as gerações futuras, num futuro muito próximo, que são os nossos filhos, busquem e tenham oportunidades de desenvolvimento que serão fundamentais para uma escolha profissional bem-sucedida. No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns pontos importantíssimos que eu considero fundamentais para ajudar o seu filho a desenvolver essas habilidades da melhor maneira possível. Então fica comigo até o final, já deixa o seu like e não esquece de compartilhar esse vídeo com amigos e amigas que têm as mesmas dúvidas que você. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu queria abordar hoje é sobre o futuro das carreiras. Primeiro de tudo, alguma vez você já perguntou para o seu filho o que ele quer ser quando crescer? É claro que quando a gente é menor, a gente costuma dizer que vai ser super-herói, princesa, cavaleiro. Aqui em casa também tem um aspirante a piloto de avião e outro aspirante a desenhista. Então, à medida que a gente cresce e começa a criar consciência das coisas, as nossas opiniões vão mudando e começamos a formar o nosso próprio pensamento crítico. De acordo com vários estudos, as crianças começam a desenvolver suas aspirações por carreiras já na escola, já lá no infantil, entre 4 e 7 anos de idade. E como que isso acontece? Através das brincadeiras que toda criança adora. Eles vão brincar de advogado, bombeiro, jornalista, policial, professor, ator e muito mais. Por isso, mostrar diferentes oportunidades de carreira para o seu filho expande as aspirações profissionais que ele vai ter no futuro, além de reduzir o impacto dos estereótipos de gênero e aumentar a confiança que ele precisa ter em si mesmo e na própria carreira. Nesse momento eu queria abrir um parênteses muito importante e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Mostrar oportunidades é muito diferente de induzir o seu filho a escolher uma profissão de preferência. Você pode se sentir muito realizado sendo um médico ou um psicólogo como eu. E seria um sonho ver o seu filho seguindo a mesma carreira. Mas se a criança mostra uma preferência clara por outro ramo, como engenharia, você deve, acima de tudo, respeitar e apoiar. Você jamais deve obrigar o seu filho a fazer algo que ele não queira com a vida dele. Apresentar à criança as vastas oportunidades das profissões é mais importante do que nunca, uma vez que a tecnologia está preenchendo muitas vagas que estão disponíveis e muitas das habilidades que vão ser valorizadas estão diretamente relacionadas ao fator comportamental. E isso me leva a um segundo ponto, que é o desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal se refere a um processo onde as crianças começam a compreender quem elas são e o que elas podem fazer. Você conhece a treinadora e escritora Terry Levine? Em uma das suas muitas palestras, a Levine diz que quando as crianças conseguem visualizar, elas são capazes de aprender melhor e compreender totalmente o assunto. Quando uma criança pode ver e imaginar possibilidades, ela pode criar soluções. E isso é muito real. A partir do momento que uma criança consegue se visualizar,
Se sai indo bem em uma atividade ou prova, as tarefas vão ser executadas com muito mais chance de sucesso, porque acredite ou não, o fator da confiança pesa muito em casos como esse. Eu falei bastante sobre autoconfiança e autoestima em alguns vídeos passados. A visualização é uma das melhores técnicas para aprimorar o desenvolvimento pessoal de uma criança, e essa tática é muito usada por atletas profissionais. Então, não são apenas meras suposições. Imaginar o que você deseja alcançar antes de realmente realizar é uma ação que pode preparar você da melhor maneira do que está por vir e todas as possibilidades de sucesso. E por quê? Porque em casos como esse, o nosso cérebro não consegue distinguir entre imaginação e realidade. Então, quando a gente visualiza uma situação que depende unicamente do nosso esforço para ser bem-sucedida, elas costumam acontecer porque a gente dá o que tem de melhor para que isso ocorra. Como as crianças possuem uma imaginação gigantesca e incrível, elas estão na melhor idade para aprender a usar essa técnica. As afirmações também são excelentes, aliadas para aprimorar o desenvolvimento pessoal de uma criança. Quando a gente é adulto, a gente acredita que as afirmações e pensamentos positivos não fazem efeito. Mas a história não é bem assim. Não é muito diferente de quando a gente é criança. Quando a gente é adulto, muitas vezes a gente luta para não acreditar nas palavras, mas as crianças e o seu cérebro são muito mais receptivos a novas ideias que podem trazer resultados surpreendentes. As afirmações servem para encorajar as crianças a serem o melhor que elas podem ser. Se o seu filho mostrar dificuldade, sempre busque dizer que ele consegue, que ele é capaz, para ele não desistir. E você vai ver que pequenas palavras afirmativas e com incentivos podem fazer muitas coisas legais para o desenvolvimento pessoal do seu filho. O outro ponto é sobre o desenvolvimento emocional. Porque o desenvolvimento emocional vai ser ainda mais importante para uma futura escolha profissional. Seja lá qual for a profissão que seu filho vai escolher, ele sempre vai precisar gerenciar os próprios sentimentos e compreender o comportamento em grupos para lidar com o trabalho em equipe. Trabalhar o desenvolvimento emocional ajuda as crianças a aprenderem a controlar os impulsos e manifestarem os sentimentos de forma adequada. Essas características são essenciais na vida e, portanto, no mercado de trabalho. No desenvolvimento emocional, os pais, familiares e amigos que possuem contato constante com a criança vão desempenhar um papel de suma importância, porque eles serão o primeiro guia de relacionamento consistente que a criança terá. O desenvolvimento emocional é tão importante que os bebês começam a aprender essa habilidade desde o nascimento. Assim que eles começam a interagir com as pessoas ao redor, eles começam a desenvolver uma compreensão do sentimento. Mas como de fato promover o desenvolvimento emocional nas crianças? Para isso é importante entender que toda criança nasce com a necessidade de se conectar com as pessoas ao seu redor. Então o primeiro passo é criar um ambiente seguro e consistente onde o seu filho vai se sentir confiante para se expressar. Quando uma criança sabe que alguém está ao seu lado, ela se sente muito mais confortável para se desenvolver emocionalmente. Como eu já tinha dito em outros vídeos, a maior influência sobre o comportamento dos nossos filhos somos nós. A maneira como a gente responde às situações e emoções vai ser a maneira que a criança também responderá. Então, uma das melhores estratégias para ajudar os nossos filhos a terem um bom desenvolvimento emocional é estarmos sempre atentos ao exemplo que a gente está dando. Se você passa por uma situação estressante e responde da pior maneira possível, o seu filho vai aprender que é assim que se faz. Porque na cabecinha dele, as coisas mais adequadas são sempre as que os adultos estão fazendo. No desenvolvimento emocional, a confiança também é um elemento de suma importância. E por quê? Porque saber que eles podem ter sucesso permite que as crianças se sintam competentes, afetando diretamente os sentimentos dela. E ao verem que são valorizadas, as crianças desenvolvem resiliência para superar os desafios e também aprender a valorizar outras pessoas. Por isso é muito importante observar o que seu filho está dizendo, como que ele está dizendo, o que ele está fazendo, a linguagem corporal e todas as emoções que ele demonstra. Mostrar para ele que não só os seus próprios sentimentos são válidos, os dele, mas também os sentimentos das outras pessoas, que é muito importante que ele saiba o valor da empatia. Todos esses fatores somados vão ser essenciais para ele se desenvolver e, mais importante ainda, para se satisfazer profissionalmente.
porque eles demonstram a habilidade de colaboração fundamental não só no mercado de trabalho, como em quase todos os ambientes da vida. E dentro do desenvolvimento emocional, também termos a experiência social, que é o outro ponto, o quarto ponto que eu queria falar com vocês hoje. O desenvolvimento social, ele acontece quando uma criança aprende a interagir com outras pessoas ao seu redor. À medida que a criança cresce, ela naturalmente vai sentir necessidade de criar habilidades para se comunicar com quem está por perto. De acordo com várias pesquisas, as crianças que mostram dificuldades de se relacionar com outras crianças, elas têm mais probabilidade de apresentar dificuldades acadêmicas posteriores e, consequentemente, no desenvolvimento profissional. Como grande parte das habilidades, as experiências vividas no dia a dia com os pais são essenciais para o desenvolvimento social de uma criança. Como mãe ou como pai, você vai influenciar, como eu já disse, diretamente a maneira como seu filho vai interagir com as outras pessoas. E como? Existem algumas dicas que podem ser usadas em qualquer idade e que são de muita importância para um melhor desenvolvimento social. Primeiro de tudo, o seu filho não vai se sentir confortável para se envolver em atividades com outras pessoas se você também não estiver. Novamente, a gente tem aquela história, ele vai fazer o que você faz. Então, ao se relacionar com outros colegas, a criança vai aprender a gerenciar conflitos, trabalhar o sistema de colaboração e compreensão e criar habilidades de interações positivas. Podem gerar um recurso muito valioso. Permitir que o seu filho discuta conflitos e resolva pelo menos pequenos problemas também é um grande estimulante. Caso a resolução seja mais complexa, sugira meios. Ajude o seu filho a tornar isso mais simples. Ensine-o a compartilhar brinquedos, respeitar diferenças entre outras crianças e poder apresentar soluções. Planejar atividades familiares também é uma boa tática para descobrir a forma como seu filho se comporta no meio de outras pessoas. Uma excelente chance para saber se existe alguma ação inapropriada que você precise, por exemplo, intervir. Levar o seu filho para um local, uma atividade que interesse ele é uma estratégia também bem interessante, porque ele vai colocá-lo em contato com outras crianças que também gostam das mesmas coisas, que provavelmente vão fazer com que ele se sinta mais livre para se relacionar. Mas a gente sempre precisa ficar atento para os limites dos nossos filhos, porque algumas crianças são mais sociáveis do que outras e algumas são extremamente confortáveis em ambientes grandes, mas as outras não, são mais tímidas. Então, ir contra a vontade, a personalidade do seu filho para fazê-lo ter uma vida social não vai melhorar a situação. Pelo contrário, vai fazer com que ele se torne uma criança mais reclusa. Então é importante saber que o aprimoramento das habilidades sociais não é feito do dia para a noite. Essa habilidade leva tempo para ser lapidada e é desenvolvida ao longo de uma vida inteira. Então, se você chegou aqui é porque você realmente é uma mãe e um papai super dedicados e que se preocupam em aprimorar o conhecimento de vocês, para sua família e o mais importante, para o desenvolvimento de seus filhos. Mas as dicas sobre habilidades que vão garantir um melhor futuro para o seu filho não param por aqui. Em breve eu vou voltar com outros vídeos com mais dicas que vão trazer muito conhecimento para você, para sua família, para tudo isso que eu coloquei hoje. Então, se você ainda não segue o meu canal, siga agora, liga o sininho e não perca os próximos vídeos. Fiquem ligados e até breve.